Uma queixa clínica que corriqueiramente eu atendo no meu consultório chama-se VPPB, Vertigem Posicional Paroxística Benigna. Algumas dicas que podem ser importantes para você que esteja naquele momento do intracrise, ou numa fase do pródromo, quer dizer, você fez uma viagem longa, fez uma viagem onde você teve alterações de altitude, quer dizer, você saiu de uma cidade mais baixa, subiu alguma serra, voltou. Para você que tem cinetose, que sente-se enjoado, nauseado, principalmente na viagem, durante os movimentos oculares e a passagem de objetos rápidos ao seu lado, você pode ter movimentos sacáticos relacionados a isso. Em alguns momentos você pode ter até nistagmos relacionados a isso. E um ponto de atenção é você perceber se nesse momento você já começa a sentir instabilidades associadas a isso. Como a vertigem posicional paroxística benigna, na maior parte dos casos são idiopáticos, eles não têm causas definidas, a não ser que você tenha tido ou o paciente tenha apresentado algum traumatismo posterior, posterolateral, anterolateral do crânio, ou que um traumatismo crânioencefálico e pós isso desenvolva a VPPB. A VPPB nada mais é que o deslocamento das otocônias, dos cristalzinhos que nós temos aqui, que ficam nos órgãos otolíticos, no sacro, no utrículo, e o deslocamento para um ou mais dos canais semicirculares, que são o anterior, o posterior e o lateral. Geralmente o paciente cursa naquele momento da crise com uma incapacidade muito grande devido à questão vertiginosa, e ela geralmente acontece quando ele deita e vira a sua cabeça em extensão, rotação e lateroflexão para um lado e tem a crise súbita vertiginosa associada. O que é importante nesse momento? Geralmente o paciente chega muito debilitado à consulta, nauseado, enjoado, muitas vezes já veio a vômito algumas vezes, com uma incapacidade grande que ele relata. Nós precisamos entender de qual o movimento que disparou isso, porque o movimento que disparou isso, ele vai nos levar especificamente a testes como o Dix-Hellpike, para nós entendermos se está no canal circular lateral, posterior, direito ou esquerdo, pode estar em mais de um. O Row Test, que vai nos direcionar se está no canal semicircular lateral. O anterior, ele é muito mais, digamos assim, dentro das estatísticas dos estudos, ele é o que menos é afetado nesses casos. A direção para onde o nistagmo acontece, ela nos direciona para onde pode estar o comprometimento especificamente. Por quê? Porque nós temos um nistagmo direcional, principalmente no teste de Dix-Hellpike, para justamente o canal aonde geralmente está comprometido, é para onde nós temos o batimento dos movimentos involuntários dos olhos. No Row Test, principalmente, que é a rotação cervical rápida, nós temos o que chamamos de um nistagmo geotrópico ou ageotrópico. O geotrópico, se eu viro à direita a cabeça do paciente, é como se ele batesse para a direção do solo, e o ageotrópico é como se ele batesse para o lado contrário daquilo. A direção para onde o nistagmo está é onde nós temos principalmente naquele momento um canal semicircular saudável. Ok? Então fica a dica: vertigem posicional paroxística benigna, uma condição clínica que inicialmente é extremamente debilitante, mas que quando os testes são bem feitos, o direcionamento clínico para as manobras de reposicionamento após o diagnóstico, a sua assertibilidade de resultados clínicos mais rápidos se dá pelos estudos de até 90% a 95%. E eu posso te falar, porque eu trato isso muito clinicamente, esse dado corrobora também com o que nós temos de melhor ciência nisso. Valeu, um forte abraço para você e até breve.